Pai, nós te agradecemos por essa manhã, agradecemos pelas verdades que nós cantamos aqui. Obrigado porque podemos orar e adorar um Deus que é vivo e se faz presente. Obrigado porque o Senhor nos chamou para estar contigo, para sentar à sua mesa. Obrigado, Pai, porque a vida cristã ela é um constante aprendizado e crescimento, Senhor. Obrigado porque o Senhor não faz com que fiquemos iguais depois de um encontro contigo. Obrigado porque há sempre um convite da tua parte, Pai, para que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. Por isso nessa manhã nós recebemos esse chamado e esse desafio da tua parte, de nos tornarmos cada vez mais parecidos com teu Filho Jesus. Abrimos o nosso coração, a tua palavra, descansamos o nosso espírito em ti. E Senhor, te damos abertura, Pai, e permissão para que o Senhor ministre ao nosso coração. Nós cremos no teu santo e poderoso nome. E assim nós oramos, amém. Amém. Hoje eu quero convidar você, se você não assistiu a palavra da semana passada, eu quero convidar você a assistir no YouTube. Foi uma mensagem muito especial, que falou muito aos nossos corações sobre exatamente essa nova vida que nós temos em Cristo Jesus. E hoje eu quero falar sobre esse assunto, intimidade com Deus, que te leva ao seu destino. O Salmo 32, versículo 8 diz: o Senhor diz, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você. Quantos creem nessa palavra? Você crê nisso? Tem 3 palavras aí que estão numa sequência muito interessante. Eu vou guiar, eu vou te dar conselho e eu vou cuidar. Guiar, aconselhar e cuidar. Hoje eu quero falar um pouco desse aspecto sobre guiar. Como o Espírito Santo, ele é capaz de nos guiar. Uma das grandes ações do Espírito na nossa vida é ele nos guiar. E para a gente continuar aqui no nosso raciocínio, hoje nós vamos ler 2 histórias. Eu preciso do máximo da sua atenção, para que a gente possa construir isso e a gente chegar na conclusão. A vida cristã, ela é direção e propósito. É onde Deus quer que nós cheguemos. E eu deixei essa frase aí que está em amarelo, porque nós vamos trabalhar bastante nela hoje. Eu já queria deixar ela logo no início. Pessoas não se perdem por falta de recurso e condição, mas por falta de propósito e discernimento de destino. Muitas vezes, algumas pessoas abandonam e desistem de certas coisas na vida, porque elas culpam e tendem a jogar a responsabilidade na falta de recurso. Eu não cheguei ali porque eu não tive recursos. Pode ser esses financeiros, sociais, emocionais. Outros falam, eu não pude chegar ou não estou naquela posição porque as condições não foram favoráveis. Nasci numa família X, nasci numa família Y, nasci numa cidade A, nasci numa cidade B. E por causa dessas coisas, nós somos ensinados a concluir que por causa disso que nós vivemos, nós não podemos chegar no destino ou no local que nós imaginávamos. Nós olhamos para o nosso futuro com as lentes da nossa limitação. Nós não olhamos para o futuro com as lentes daquilo que Deus pode fazer, mas olhamos para o futuro baseado na nossa limitação. E eu quero ver com você essas 3 palavras: capacidade, recursos e condições favoráveis. Eu quero que você imagine uma situação, eu descrevi aí no slide. Uma pessoa é um excelente motorista,
tem o melhor carro nas mãos, e pega a rodovia mais nova e excelente e melhor, sem pedágio, que existe. Melhor motorista, o melhor carro e a melhor estrada. Você fala, vai ser uma viagem tranquila, maravilhosa, tudo, vai poder dar 160 no carro, vai poder, o que vai poder fazer? Só que imagina isso, no lugar dessa pessoa ir para o sentido certo, pegar o sentido certo da rodovia que está levando para o destino que ela quer chegar, ela pega o sentido errado, que vai contra o propósito de Deus para a vida dela. Adianta ser o melhor, ter o melhor e todas as melhores condições, se o sentido está errado? Não faz muito sentido. Por melhor que essa pessoa seja, a capacidade dela, por mais que ela tenha o melhor, claro, o carro, nessa analogia que nós estamos fazendo, tem um recurso, e por mais que ela tenha tudo favorável, que é a estrada ideal, ela se afasta cada vez mais do seu destino. E isso acaba levando a pessoa para a frustração. Quando já se sentiram frustrados aqui? Acho que é um sentimento que nós compartilhamos, não é verdade? A frustração normalmente está relacionada a um lugar que nós não conseguimos chegar, a uma pessoa que nós não conseguimos nos tornar. E muitas pessoas experimentam a frustração, mesmo tendo capacidade, recurso e condição ideal. Vocês estão comigo aqui, gente? A gente precisa entender que as coisas que acontecem com a presença e a direção de Deus estão relacionadas ao nosso destino. Deus está interessado em nos guiar. Lembra o texto do Salmo 32 que nós lemos? Deus está interessado em nos guiar. Guiar fala de uma jornada, guiar fala de relacionamento, guiar fala de uma interação. Então, cumprir o destino que Deus tem para a sua vida tem a ver... Cumprir o destino que Deus tem para a sua vida e viver com um propósito guiado pelo Espírito Santo, não tem a ver com capacidade, recurso e condição favorável. Tem a ver com uma jornada de tempo com Deus. Muitas vezes, nós somos amarrados em armadilhas de comparação, onde nós entramos olhando muito para o que nos falta, em comparado a outra pessoa, a outra vida. Porque nós estamos falando, se eu tivesse essa capacidade, se eu tivesse esses recursos, e se as condições fossem favoráveis, eu também estaria lá. Quantos já pensaram isso além de mim? Já pensou já? Ai, se eu só ganhasse na Mega da Virada. Ah, se eu só tivesse estudado mais. Ah, se eu só tivesse casado melhor. Opa, Deus. Ah, se eu só... Se a gente toma cuidado com a nossa mente, ela viaja. Porque a gente aprendeu que o destino da nossa vida está atrelado à capacidade, recurso e condição favorável. Mas a verdade é que o destino que Deus tem para nós está atrelado à capacidade que Ele tem, os recursos que Ele tem e as condições que Ele cria. Não é o que nós julgamos e pensamos. E para isso eu quero ver duas histórias com vocês. Uma história... Um homem confiou na sua capacidade, recurso e condição, e a outra não tem nada disso. A gente não vai conseguir ler todas as histórias, mas eu tentei montar uma breve comparação entre duas histórias. A primeira história que eu quero falar com vocês é a história de Saul. Tem alguns livros da Bíblia que falam sobre essa história, mas eu quero especialmente focar no relato do texto de 1 Samuel. 1 Samuel,
capítulo 10, versículos de 1 a 9, nós temos a história onde, o que antecede esse momento, o povo de Deus, o povo israelita fala assim: nós não queremos mais ser guiados somente por Deus. Até então, naquele momento da história, Deus falava através dos profetas, e os profetas davam direção ao seu povo. Utilizou juízes, utilizou um período da história que não tinha um rei, Israel não tinha um rei. Então, o povo de Israel vai e faz uma reclamação: nós queremos ter um rei como os outros povos. Nós queremos ser igual ao outro. Samuel fala: vocês não são igual aos outros, vocês têm um Deus. Mas o povo fala: não, nós queremos ser iguais aos outros, dê para nós um rei. E então Deus atende ao pedido do povo. O pedido do povo foi bom, gente? Sim ou não? Não. Eles tinham a direção de Deus. Eles não precisavam de mais nada, mas por causa da comparação, por causa de olhar a grama do vizinho e achar que ela era mais verde do que a minha, eles quiseram ter o que os outros povos tinham. Deus então atende esse pedido e levanta Saul. Nos versículos 1 a 9, acontece isso que está aí no slide. Samuel unge Saul e dá instruções claras sobre como o povo vai reconhecê-lo como rei. Saul, nesse momento, ele não é um grande homem, um grande político, ele não é uma grande figura, ele só é um homem de grande estatura, diz a Bíblia, era forte, mas ele não era alguém que tinha posição, que tinha contatos para assumir e ser o rei de Israel. Então, nesses trechos, nós não vamos ler, depois você pode ler na sua casa, do versículo 1 ao 9, Samuel fala: vai acontecer isso, isso e isso, você vai em tal lugar, o Espírito do Senhor vai vir sobre você, você vai conseguir, o povo vai olhar para você, o povo vai reconhecer que você então é rei deles. Saul, você está sendo chamado, mas é Deus que vai fazer você ser rei. Não é você na sua força não, Saul. O povo está pedindo, Deus vai te ungir e vai te dar uma instrução: Saul, você seja um homem correto. Saul, você seja um homem que ama a Deus. Saul, você seja um homem que não perca a direção de Deus por nada. E depois então que Samuel diz tudo isso, no final do versículo 8 ele diz assim: agora que eu disse para você que você vai ser rei, você vai até um lugar chamado Gilgal, e lá você vai me esperar. Você pode repetir comigo: esperar? Saul não era ninguém. Ele foi lá cuidar de um gado, das ovelhas. O profeta Samuel encontra ele e fala: você vai ser rei. Ele não está esperando aquilo. Ele aceita, coloca-se então e fala: vou obedecer ao Senhor. E Samuel dá essa condição: depois de toda essa jornada, Saul, você vai ter que me esperar em Gilgal. Gilgal é um local, uma cidade. Versículo 9 diz: assim que Saul virou para partir, depois que isso, Deus lhe deu um novo coração. E todos os sinais anunciados por Samuel se cumpriram naquele dia. Saul não tem que ter dúvida de nada. Presta atenção, Saul sai desse encontro com Samuel com capacitação. O povo reconheceu, e Deus também. Ele saiu com capacitação para governar. Foi dado a ele os recursos, a autoridade sobre os exércitos de Israel. E foi dado a ele a condição favorável. O texto diz que eles vão enfrentar numa batalha, e o Senhor vai dar a direção para eles e vai dar a vitória. Só que tem uma condição: você, Saul, precisa esperar. Precisa esperar. Saul está nessa situação, gente. Presta atenção, tudo se cumpriu conforme a palavra de Deus através de Samuel. No mesmo dia, isso foi na manhã, no final do dia, tudo que Samuel disse que ia acontecer, aconteceu. Se Deus te deu uma palavra agora de manhã, se até o final do domingo acontece tudo que Ele te falou, você não ia ficar desafiado? Sua fé não ia, você ia sair daqui empolgadíssimo, você ia falar: Deus me ama, Ele existe, Ele vai fazer as coisas. Foi assim que Saul estava.
tudo que ele ouviu no começo do dia aconteceu no término do dia. E o propósito dele então está claro. O destino de Saul, que antes era um ninguém, agora está claro. Você vai governar o povo de Deus, diante da direção do profeta, que ouve a voz de Deus. Isso é o capítulo 10. E aí, então, acontece duas outras coisas. E aí a vida de Saul começa a mudar um pouco. Em 1 Samuel 11, acontece uma vitória incrível do exército, onde Saul se torna o grande centro das atenções. Saul vence o rei Amon, destrói eles numa batalha épica, e todo o povo agora venera e engrandece Saul. A vitória foi dada por Deus, não por Saul. Mas Saul se torna essa figura, esse rei poderoso. E o coração de Saul começa então a mudar. O coração de Saul começa a mudar. Em 1 Samuel 12, então, o profeta Samuel vem e se despede do povo. Ele fala: agora vocês têm um rei. Vocês pediram para não ouvirem mais a Deus através dos profetas. Vocês pediram um rei. E eu estou dando a vocês um rei, conforme vocês pediram. Mas Samuel faz um alerta. E está tudo lá escrito em 1 Samuel 12, ele fala: prestem atenção, vocês pediram um rei, não foi isso que Deus tinha para vocês deviam se arrepender, porque esse não é o melhor caminho para vocês. Samuel confronta eles, mas não deixa eles embaixo de condenação. Fala: Saul vai reinar, ele unge Saul, ele fala que Deus está com Saul, você entende? Está tudo favorável. Saul tem a capacidade, Saul tem os recursos. Mas Samuel faz uma advertência antes do texto que nós vamos ler então de 1 Samuel 13. Ele fala assim: vocês precisam obedecer a Deus, mesmo tendo um rei humano capaz, com recurso e com condição. Vocês podem ter na terra alguém com capacidade, recurso e condição, mas vocês precisam continuar buscando a Deus. Essa é a advertência final do profeta Samuel. E é então que acontece é o erro de Saul. Saul comete um erro. Eu quero ler com vocês esse trecho da Bíblia, para a gente entender o erro de Saul. É um texto famoso, mas é bom que a gente leia para refrescar a memória na construção que nós estamos fazendo aqui. Saul tinha 30 anos quando se tornou rei, e reinou por 42 anos. Saul escolheu 3.000 soldados do exército de Israel e mandou o restante dos homens para casa. Eles estão indo para uma batalha. Levou consigo 2.000 desses homens a Micmas e a região montanhosa de Betel. Os outros 1.000 foram com Jonatas, filho de Saul, para Gibeá, na terra de Benjamim. Logo depois disso, Jonatas, seu filho, atacou e derrotou o destacamento dos filisteus em Geba. A notícia se espalhou entre os filisteus. Então Saul tocou a trombeta por toda a terra, anunciando: ouçam bem, hebreus. E todo Israel ouviu que Saul tinha destruído o destacamento dos filisteus, e que agora eles odiavam os israelitas mais do que nunca. Então os soldados israelitas foram convocados para se unir a Saul em Gilgal. Onde que eles foram se reunir? Em Gilgal, que é onde Samuel falou que Saul deveria esperar. Os filisteus reuniram um exército de 3.000, agora os inimigos, né? Os filisteus reuniram um exército de 3.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e tantos guerreiros como os grãos de areia na praia. Acamparam em Micmas, a leste de Bet-Avém. Os homens de Israel se viram em apuros. E como estavam fortemente pressionados pelo inimigo, tentaram se esconder em cavernas, em matagais, entre rochas, em buracos e em cisternas. Alguns dos hebreus atravessaram o rio Jordão e fugiram para a terra de Gade e de Gileade. Enquanto isso, Saul permaneceu em Gilgal, e os homens que estavam com ele tremiam de medo. Saul esperou ali por Samuel durante 7 dias, conforme Samuel o havia instruído, mas ele não chegou. Esse é o final ali da vida. Saul tem sucesso nas suas vitórias. Saul já sabe como fazer as coisas,
Saul já sabe como fazer as coisas. Ele já confia nele mesmo. Eu sei que é só eu fazer um holocausto aqui que a vitória é nossa. Já vi Samuel fazer. Eu sei como é que eu arrumo essas coisas. Mas a instrução de Samuel foi para ele esperar. Vendo que os soldados debandavam rapidamente, Saul ordenou: tragam-me o holocausto e as ofertas de paz. E ele próprio ofereceu o holocausto. Isso não poderia acontecer. Isso não poderia acontecer. E Saul sabia que não poderia acontecer. No exato instante que Saul terminava de oferecer o holocausto, imagina isso, ele terminou de oferecer, quem aparece do lado? Samuel. No exato instante, Saul foi ao seu encontro para cumprimentá-lo, mas Samuel disse: o que você fez? Saul respondeu: eu vi que os meus homens estavam debandando e que o Senhor não chegou no prazo que havia prometido. Além disso, os filisteus estavam em Miquimás, prontos para a batalha. Assim pensei. A outra versão fala: pensei comigo mesmo. Os filisteus estão prontos para lutar contra nós em Gilgal, e eu não pedi a ajuda do Senhor. Por isso me senti na obrigação de oferecer o holocausto. Você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Não guardou o mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Saul tem um excelente começo. Deus dá a ele um novo coração. No texto de 1 Samuel 11 fala que ele é cheio do Espírito de Deus. Ele vence uma grande batalha, mas em um momento onde ele deveria obedecer e perseverar, ele deu um jeito. Saul perdeu a condição de viver o seu destino, ser rei de Israel, não por falta de capacidade, recurso ou condição, mas porque não conseguiu obedecer uma direção. A direção que o profeta Samuel tinha dado a ele. Nessa história que nós lemos, Saul tinha um exército ainda, não tinha? Tinha. Saul ainda tinha influência, não tinha? Tinha. Ele tinha capacidade, tinha recurso e tinha condição favorável. Qual que era a condição favorável? Vou fazer um holocausto aqui para Deus, Deus vai mudar a situação para o meu favor. Mas chegar no nosso destino, e para Saul chegar no destino dele, não tinha a ver com confiar na sua capacidade, nos seus recursos e na sua condição. Ele precisava obedecer à palavra de Deus. A segunda história que eu quero ler com você é a história de Gideão. Também não vamos conseguir ler a história, vou fazer só um recorte da história. Começa lá em Juízes 6. O contexto de Gideão é o seguinte: os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e ele os entregou nas mãos de um outro povo chamado Midianitas. Este povo reduziu, diz o texto, Juízes 6:6, os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza, e o povo então pediu socorro ao Senhor. Eu quero ler com vocês o encontro do chamado de Gideão. Juízes 6, de 12 a 17, acompanha aí comigo o texto. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão então respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Porque nós estamos com fome, por que os midianitas estão nos destruindo? Onde estão os milagres de que os nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu que vou o enviar. Mas então ele pergunta: Senhor, como é que eu posso libertar Israel? Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés e eu sou o menos importante da minha família. Deus vem, diante da reclamação de Deus, ele fala: eu vou usar você. Você está vendo esse problema?
Obrigado. Como se Deus não soubesse, né? Agora sim, eu vou usar você. Ele fala, não, Deus, minha família é a menor, e eu sou o menos importante da minha família. A resposta do anjo do Senhor, certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Gideão respondeu, se de fato posso contar com a tua ajuda, dá-me um sinal de que é mesmo o Senhor que fala comigo. E nós temos ali, novamente, nós não vamos ler todo o trecho dessa história, mas o resumo do Juízes 6, do versículo 12 até o versículo 40, é que Gideão se encontra num lugar onde ele não se acha capaz da tarefa que Deus o chamou para fazer. Gideão está vendo o problema como todo mundo. Mas quando Deus falou, então, eu chamei você para ser a solução do problema, Gideão fala, eita, não sou eu não, Deus. O anjo do Senhor fala, eu estou com você. Ele fala, então se é o Senhor mesmo, me dá um sinal. Deus então, gente, para confirmar, e por amor a Ele, Deus responde, e mostra para Gideão, eu estou com você. Em duas situações, Gideão vai, faz uma oferta, o anjo ali queima aquela oferta, e na outra que nós conhecemos, que ele pede, ele coloca o algodão do lado de fora, pede para que só ele esteja úmido, e depois ele pede na noite para que o algodão esteja seco durante o orvalho. Você pode ler essa história com mais detalhes. Mas eu quero te dar um destaque para isso. Por duas vezes, Gideão, individualmente, repete comigo, individualmente, pediu confirmação de Deus, teve encontros com a presença de Deus. Ele falou, eu não sou capaz, mas se o Senhor é comigo, me mostra que o Senhor está comigo. Por duas vezes, Gideão teve um encontro com a presença de Deus. E agora eu quero comparar esses dois, Gideão e Saul. Olha como eles têm coisas parecidas, gente. Ambos foram chamados por Deus. Eles não vêm de famílias poderosas, eles não vêm da família de reis, de descendências poderosas. Ambos Deus vai até eles. Ambos têm confirmações de que não faltará a eles capacidade, recurso e condição. Certo? Primeiro encontro de Samuel com Saul, Samuel dá tudo, vai acontecer isso, isso e isso, e Deus vai estar com você em Gilgal. Para Gideão, você viu o anjo falando, eu chamei você e eu vou estar com você. Ambos se achavam incapazes. 1 Samuel capítulo 11, quando Samuel vai ungir Saul, eles falam, cadê Saul? Saul está escondido no meio das malas com vergonha. Gideão está lá falando, não, eu sou o menor dos menores. Os dois não encontravam em si capacidade, mas Deus fala, eu vejo em vocês capacidade. A história deles é parecida. Ambos têm o reconhecimento do povo quando o Espírito do Senhor vem sobre eles. O Espírito Santo no Antigo Testamento não habitava dentro do homem, mas a Bíblia fala que o Espírito de Deus vinha sobre eles, eles então tinham uma força sobrenatural, e o povo então reconhecia eles. Isso acontece quando Saul vence Amon, e quando Gideão fala, e quando Gideão toca a trombeta, convocando para a batalha lá em Juízes 7. Eu estou traçando dois paralelos, para que vocês entendam uma coisa. Ambos têm uma direção de Deus sobre como vencer os inimigos. Ambos têm uma direção de Deus, só que um escolheu obedecer e o outro escolheu não obedecer. Essa é a grande diferença entre Saul e Gideão. Tem o começo igual, mas o que difere um homem e uma mulher de chegar no destino é se há obediência à palavra de Deus.
Dá para chegar num lugar confiando nos meus recursos, na minha capacidade, nas minhas condições? Dá. Esse é o lugar que Deus tem? Essa é a pergunta. A gente pode chegar. A gente pode estudar, ter planejamento, tudo ideal, e chegar em algum lugar, mas a questão é essa, é o lugar que Deus queria que nós chegássemos. Eu não vou ler toda a história de Gideão aqui por conta do tempo, mas então Gideão, eu preciso ler esse trecho em específico. Gideão então agora tem o reconhecimento do povo, o Senhor é com ele, e agora ele tem que fazer uma loucura. Olha o que diz a Bíblia. Gideão levou todo o exército, Gideão e todo o seu exército se levantaram de madrugada e acamparam junto à fonte de Arode. O exército de Midian estava acampado ao norte deles, no vale perto da colina de Moré. O Senhor disse a Gideão, olha o que Deus disse a Gideão: você tem guerreiros demais. Imagina que você vai para uma batalha, e Deus fala, você tem muita gente, você precisa de menos. Tem sentido? Tem sentido? Não. Se eu vou para uma batalha, quanto mais pessoas, melhor. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os medianitas, as palavras de Deus, Israel vai se vangloriar diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força. Se eu deixar todo mundo, vocês vão achar que a vitória foi de vocês, e não de mim. Olha como Deus conhece o coração deles, né? E conhece o nosso também, né, gente? É fera. Portanto, diga ao povo, quem estiver com medo e assustado, pode deixar esse monte e voltar para casa. 22 mil homens voltaram para casa. Restando apenas 10 mil. Então tinham 32 mil homens do exército. Gideão levantou, quem está com medo pode voltar para casa. 22 mil. Imagina a cara de Gideão. Acho que eu entendi errado o que Deus falou, né? E aí, o Senhor, porém, disse a Gideão, depois da debandada dos 22 mil, seu exército ainda está grande demais. Eu imagino Gideão coçando assim, falando, oh Deus. Mas sabe o que é interessante? Gideão não está duvidando de Deus, porque ele teve 2 encontros ali. Teve ou não teve? Ele teve 2 encontros, que ele falou, eu sei que o Senhor está comigo. Encontros com Deus nos dá a capacidade de obedecermos quando as coisas forem loucas. Desça com ele até a fonte. E o Senhor diz, eu os provarei para determinar quem irá com você e quem não irá. Quando Gideão desceu com os guerreiros até a fonte, o Senhor lhe disse, separe os homens em 2 grupos. Num homem coloque todos os que bebem água das mãos, lambendo-a como fazem os cães. No outro grupo, coloque todos os que se ajoelham e põem a boca na água para beber. Uma coisa, não tem uma grande figura aqui. Simplesmente 2 pessoas que fazem diferente. Apenas 300 homens beberam água das mãos. Os demais se ajoelharam e puseram a boca na água. O Senhor disse a Gideão, com esses 300 homens, eu livrarei Israel e entregarei os medianitas nas suas mãos. Mande para casa os demais. É uma loucura, né? Gideão está olhando e falando, quem se ajoelhou para beber? E quem está bebendo assim? Olha o filtro que Deus usou. Filtro espiritual, né, gente? A questão não está nisso. Tem gente que, não, porque esses que ajoelharam não significa nada. Deus fez isso para mostrar para Gideão. Você vai me obedecer? Você vai confiar em mim? Então sobrou 300. Sobrou 300. Em nenhum momento a gente vê Gideão contestando a Deus. Depois disso, olha a história como é interessante. Sobrou os 300, e eles estão esperando o momento certo. Deus continua a agir de uma maneira bem particular.
Os exércitos de Midian, de Amalaque e dos povos do leste cobriram o vale como uma nuvem de gafanhotos, ou seja, tinha muita gente. Tão numerosos como os grãos da areia da praia, impossível de contar. Gideão, só sobrou 300, se aproximou no exato momento, à noite, fazendo uma visita ao acampamento dos inimigos. E ele, seguindo uma direção de Deus, ouve o sonho de um soldado inimigo. Deus separou os 300 e falou: agora, Gideão, vai lá à noite, que eu vou fazer você ouvir algo do exército dos inimigos. Ele vai até lá. Gideão se aproximou no exato momento em que um homem do exército inimigo contava um sonho a seu amigo. O homem disse: eu tive um sonho na qual um pão de cevada veio rolando para dentro do acampamento midianita. Então bateu numa tenda e ela virou, desmontando-se. Esse amigo que está ouvindo então respondeu: o sonho só pode significar uma coisa: a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou todo o exército midianita nas mãos dele. Não sei se vocês entenderam. Isso são palavras do inimigo. Deus deu o sonho para o inimigo e revelou pela boca do inimigo. E só pôs Gideão do lado para ouvir. Gideão ouviu o sonho e sua interpretação, prostrou-se em adoração, voltou para o acampamento de Israel e gritou: levante-se, o Senhor entregou o exército midianita nas suas mãos. Gideão só está tendo que obedecer. Em seguida dividiu os 300 homens em 3 grupos e deu a cada homem uma trombeta e um vaso de barro com uma tocha dentro. Olhem para mim, disse ele, quando chegarmos à beira do acampamento, façam o que eu fizer. Assim que eu e todos os que estiverem comigo tocarmos nas suas trombetas, toquem as suas também ao redor de todo o acampamento e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Então, a partir disso, essa obediência de Gideão constante, o Senhor dá uma estratégia para eles: vocês vão cercar os inimigos do alto da montanha, separados, porque o exército é muito grande. Vocês vão levantar as tochas no momento certo e vão gritar: pelo Senhor e por Gideão. E o resto o Senhor vai fazer. Loucura ou não, gente? Loucura! Mas um homem que tem um encontro com Deus, e uma experiência com Deus, consegue obedecer. Pouco depois da meia-noite e do trocar da guarda inimiga, Gideão com 100 homens chegaram aos limites do acampamento midianita. De repente tocaram as trombetas e quebraram os vasos de barro. Então os 3 grupos tocaram as trombetas e quebraram os vasos, segurando a tocha na mão esquerda e a trombeta na direita. Todos gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem manteve a sua posição ao redor do acampamento e viu todos os midianitas correrem de um lado para o outro, gritando apavorado enquanto fugiam. Quando os 300 israelitas tocaram as trombetas, o Senhor fez os guerreiros que estavam no acampamento lutarem uns contra os outros com suas espadas. Os que sobreviveram fugiram para lugares distantes, como Bet-Sita, perto de Zererá, e para a divisa de Abel-Meolá, perto de Tabate. Quem deu a vitória? O Senhor. Mas a vitória veio através de um homem obediente. A vitória de Gideão, então, o seu destino sendo completo, veio por confiar na capacidade, nos recursos e nas condições de Deus, e não na sua própria força. Gideão foi capaz de obedecer porque tinha em sua vida marcas de encontros com Deus. Saul não tinha. E eu peguei 2 histórias que são do Antigo Testamento, onde o Espírito Santo não habitava no coração deles. Porque desde o início, Deus busca homens e mulheres que tenham um coração capaz de obedecê-lo. O que acontece na nova aliança é que eu e você recebemos um novo coração, e a característica dele é esse: ele é capaz de obedecer. Então a incapacidade que Saul tinha, nós temos. Nós podemos escolher obedecer, mas nós temos que estar atentos, nós temos que ouvir. Mesma história, mesmo começo, mesma experiência, tudo igual.
Mas um que chega ao seu destino é aquele que obedece. O que chega ao seu destino é aquele que obedece. Por isso que eu volto para o início. A vida cristã é direção e propósito. Pessoas não se perdem por falta de recurso e condição, mas por falta de propósito e discernimento do destino. Propósito, eu vivo pelo quê? Quando Saul entendeu que ele era o rei e ele vivia para ser rei, o coração dele se engrandeceu, se orgulhou. A gente precisa sempre lembrar disso, gente. Deus tem a alegria de revelar o destino aos seus filhos e filhas. Deus não fica escondendo nada. Você percebe que no primeiro encontro que o anjo do Senhor tem com Gideão, ele fala: eu vou fazer você vencer os midianitas. Quando Saul é ungido, ele fala: você vai ser rei sobre Israel, e você vai ser rei sobre Israel, e eu vou dar as vitórias para você. Deus nunca chama alguém sem apontar o destino. Negócio não, eu vou entregar a vida para Jesus, aí depois de um tempo sofrendo na igreja, Deus vai falar o que eu tenho que fazer. Mentira! Deus já te encheu do Espírito Santo para você ir e fazer discípulos de todas as nações, pregar o Evangelho a todas as pessoas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, onde você vai em todas as aldeias, em todos os lugares, cidades, Judeia, Jerusalém, Samaria, curando os enfermos, expulsando os demônios, pregando o Evangelho da paz. Isso já foi dado a nós. Mas a questão é que para chegar no destino, precisa haver uma fé e confiança de Deus, confiança na voz de Deus durante a jornada. Eu deixei essa frase aí, porque quem procura por respostas para seus problemas, dificilmente buscará direção para a sua vida. Quem só consegue enxergar os problemas, não está interessado em direção. Porque a direção fala de uma caminhada mais longa. Direção fala de Cristo em nós. Direção fala do Espírito Santo vivendo em nós, guiando-nos, ensinando-nos. Quando que quem só vê problema só quer uma solução, mas a solução pode vir de qualquer lugar, você entende? Se a gente só enxerga problema, qualquer solução que agrade o nosso coração vai ser boa, independente se ela venha de Deus ou não. E esse é o risco. Saul confiou nele e falou: eu só fazer um holocausto, que vai dar certo, eu já vi, eu já fiz. Ele confiou nele. Sabe, gente, a direção, quando o Espírito Santo nos dá direção, ele não impede que nós tenhamos problemas, mas nos garante que eles vão ser passageiros. Direção não está falando de um problema resolvido, direção está falando: eu vou estar com você até que eu venha. Eis que estou convosco. Não foi isso que Jesus falou? Eu vou deixar o Espírito Santo, porque eu não vou poder estar com vocês, mas Ele estará com vocês. Quantos creem nisso? Está fazendo sentido, gente? Eu vou estar com vocês, eu vou guiar vocês, em toda a verdade. Então a vida de fé envolve seguir a direção de Deus, que envolve a presença de Deus, e não somente confiar na capacidade, recurso e condição favorável. Qualquer um pode achar um momento onde tem capacidade, recurso e condição favorável. Não precisa de Deus para essa coincidência. Tem gente que é excelente em conseguir planejar. Trabalha bastante, consegue o recurso, põe no tempo certo: eu vou chegar aqui, a condição está favorável, meus filhos cresceram, já casaram, então agora eu vou servir a Deus. Não quer dizer que Deus está nisso, não.
Deus não esteve com os homens e mulheres na Bíblia quando tudo era favorável. Deus esteve com homens e mulheres na Bíblia que entregaram tudo para Ele. Entregaram suas vidas, entregaram recursos, o pouco que tinham, 5 pães e 2 peixes. Entregaram. Esperar que as condições sejam favoráveis, que os recursos existam, isso qualquer pessoa que não crê em Deus consegue esperar. E tem gente que é muito melhor que nós nisso, que planeja melhor, que tem mais capacidade. Não é verdade, gente? Eu posso listar vários, do mundo dos negócios, do mundo dos esportes, que são muito mais excelentes, que tiveram condições favoráveis, mas falta a eles uma coisa: propósito e destino. Enquanto Deus chama-nos, a primeira coisa que Ele nos faz é uma identidade. Vocês são filhos e filhas, e agora vocês têm um destino. Deus não chama para nos dar recursos, Deus chama para nos dar primeiro identidade, e a identidade aponta a gente para um destino, e Ele fala: nesse destino eu estarei com você. Por isso que a nossa fé não parte da capacidade, recursos e condições, porque a nossa fé não é capaz de mover a Deus. E é muito importante que a gente entenda isso. A nossa fé não manipula Deus. A nossa fé crê em Deus, em quem Deus é. E quando eu creio em quem Deus é, Ele revela o seu coração a mim. Por isso que agora eu posso desejar e querer as coisas que Ele quer. A gente entende errado aquele versículo, que se tiveres fé como um grão de mostarda, pegarão essa montanha e dirão: vai daqui para lá. Você acha que é você que está fazendo? A gente entendeu que é a gente que faz. Está falando, se você tiver fé como um grão de mostarda em Deus, Ele é capaz, a partir da vontade dEle, mover essa montanha daqui para lá. Mas a minha fé é em Deus. Minha fé não dobra a Deus, gente. A minha fé coloca o meu coração no lugar certo. Eu confio e dependo de Deus. Eu obedecerei a Ele. Se eu estiver numa situação difícil e Ele pedir para o meu coração descansar, eu vou descansar. Por quê? Porque a minha fé está em Deus. Lembra de Saul, gente? Saul fez o holocausto com fé de que isso faria com que eles fossem vitoriosos. Mas isso não aconteceu. Ele não fez com fé? Pô, ele fez um holocausto para Deus. Mas Deus não está a fim de sacrifício, já diria o profeta Oséias. Ele está atrás de corações obedientes. Corações obedientes custam muito mais do que uma oferta de holocausto, de sacrifício. Então, fé está atrelada à condição do nosso coração, de obedecer a Deus, sem confiar em nossa própria capacidade, recurso e condição. Eu quero crescer em fé, eu quero ter mais fé. Para de ter fé nas conquistas e nas soluções dos problemas. Tenha fé em Deus, independente das coisas acontecerem ou não. Nosso estilo de vida de filhos e filhas, aqueles que conhecem e confiam no Pai, revela o Deus que nós cremos. O que eu faço então, a minha obediência, é para mostrar como Deus se movimenta na minha vida. A minha fé é para mostrar como é que Deus opera na minha vida. Não é para mostrar somente os grandes feitos que Ele está fazendo através de mim, mas é para mostrar o que Deus fez na minha vida. É na minha vida. O que Ele fez na minha vida. Porque senão o cristianismo seria pendurado e dependente dos milagres e dos sinais. O cristianismo não é dependente disso. Existem sinais e maravilhas, prodígios, isso tudo glorifica a Deus, mas o cristianismo fala de uma mudança de coração, novo coração, o que Cristo fez em mim. E assim foi com Gideão, gente.
As provas e os encontros com Deus aconteceram na sua intimidade. Então essa fé se movimentou em obediência. E o povo vendo que aquele cara conseguia dispensar 31 mil homens para vencer uma batalha, falou: esse homem precisa ser respeitado. Porque o que eleva uma pessoa a uma posição de autoridade e de amor sobre outras pessoas, não é o quanto ela sabe, mas é o quanto ela obedece ao Senhor, o quanto ela ama o próximo, o quanto ela lava os pés. Por isso que a intimidade é o que nos leva para o nosso destino. Gideão foi capaz de obedecer a Deus porque tinha em sua vida marcas de encontros com Deus. A banda pode subir aqui. E a nossa fé, meus irmãos e irmãs, é gerada de encontros com Deus. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus nada mais é do que nós termos encontros constantes com Deus. Por isso eu quero te convidar, nessa manhã, a você avaliar o seu coração. Assim como eu fiz quando eu preparei essa mensagem, na sexta-feira eu encaminhei para o meu pai, eu falei: pai, eu devo estar muito louco, porque eu estava pensando em pregar outra coisa, e quando eu estava orando, o Senhor me conduziu para isso aqui, eu pensei que era a mensagem do Mag, mas não é. Vê aí, porque eu tenho convicção, mas eu não quero fazer isso fora da sua bênção, fora da sua direção. E o Senhor continuou repetindo essa frase no meu coração: quem procura por respostas para os seus problemas, dificilmente buscará direção para a sua vida. A igreja não é, Jesus não é, Deus não é um caixa eletrônico, onde você vai pegar o que você precisa e vai embora. Essa ideia consumista do Evangelho precisa cair, porque essa ideia nunca vai fazer com que a gente conheça Deus como Pai. A gente só conhece Deus como Pai com relacionamento, com intimidade, com direção. Nós não podemos ficar nesse costume, porque a gente se acostuma. Sabe como é que eu faço isso para ter direção? Faz dele a sua prioridade, meu irmão, minha irmã. Se você tem recursos para comprar um carro, para comprar uma casa, ora antes, pergunta para Deus, porque é sempre, quando a gente não tem, a gente ora, mas a gente ora para ter, a gente não ora por direção. Eu, pelo menos, assumo o meu erro aqui. Quando não tem alguma coisa, a gente ora: Senhor, faz-me ter. O que eu tenho que fazer para ter? Deus está falando: eu não quero te dar. Seria melhor você ter a minha direção? E se eu te der, tá bom. Se eu não te der, também tá bom. Tem uma estação da nossa vida que a gente ora assim: Senhor, está me faltando, está me faltando, está me faltando, está me faltando. E essa é uma oração de criança. Essa é uma oração de gente que não conheceu a Deus como Pai. Mas tem uma hora que a nossa oração muda, porque a gente começa a crer no que está escrito em Mateus 6, de que as aves do campo não sentem falta de nada. Quanto mais o Senhor não vai cuidar dos seus filhos e filhas. Mas se a gente fica só no pedir, porque a gente se movimenta muito pela falta. A gente movimenta o nosso relacionamento com Deus pela falta. A gente começa a se relacionar com Deus pelo que nos falta. Me falta recurso, me falta dinheiro. E nisso a gente fica se comparando com os outros. A gente só se movimenta pelo que nos falta. E se você se movimentasse pelo que você já tem? Eu já sou filho, eu já sou filha.
Os meus problemas não vão afastar a glória de Deus. Esses meus problemas são passageiros, porque a Bíblia diz que Ele venceu o mundo, e por isso eu posso ter bom ânimo. Mas se a gente sempre se aproxima pela falta, o máximo que a gente vê é o próximo problema. Quando que vai faltar de novo, Deus? É dia 30, né? Quando que vai dar errado de novo, Deus? A gente sempre fica com medo do ruim no futuro. Então a gente só quer resposta para problemas. Quando Deus está falando, eu quero te dar direção. Direção fala de vida, direção fala de um caminho, fala de uma jornada, fala até o dia que nós morramos. Direção é mais importante que solução. Gustavo, mas Deus não se importa com as minhas coisas. Ele se importa, mas Ele se importa mais com a direção da minha e da sua vida. Ele se importa mais sobre os dons e talentos que Ele quer derramar na nossa vida para nós abençoarmos outras pessoas. Ele se importa mais em estar conosco do que resolver os nossos problemas. Porque neste mundo tereis aflições, são palavras de Jesus. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então como é que está a direção e o propósito da sua vida, da minha vida, meu irmão, minha irmã? Nós temos buscado a Deus em oração como se Ele fosse um vendedor de mapas, ou como se Ele fosse um guia? O que um vendedor de mapas faz? Usa aí e chega lá, mas eu não vou com você. Um guia faz o quê? Ele vai com você, Ele vai na trilha com você. As nossas orações, elas partem da onde? Do que nós já temos ou do que nos falta? Se eu já tenho o Espírito Santo, Ele é o meu guia e eu posso andar com Ele em tudo aquilo que eu preciso. Mas se eu creio que eu não sou filho, se eu só me movimento pela minha falta, eu fico pedindo, Deus, resolve meus problemas, Deus. E aí quando não acontece, como Saul que ficou ansioso, foi e fez do seu jeito, e deu ruim. Mas Gideão, que não se sentia capaz, o menor da menor da menor, por causa de experiências com Deus, escolheu obedecer. E o fruto não foi só para o destino dele, mas todo Israel foi abençoado por conta dele. Levante do seu lugar, vamos orar. Nós vamos cantar. Obrigado pela sua atenção, seu tempo. Eu sei que eu fui um pouco mais longo hoje. Mas eu não queria que você perdesse esse momento agora, que é o nosso momento de reflexão íntima no nosso coração. Nosso destino, ele é completo quando nós escolhemos obedecer a Deus e não confiar mais na nossa capacidade, nos nossos recursos e nas condições. Deus pode usar a sua capacidade, Deus pode usar os seus recursos, Deus pode usar as suas condições, mas Ele não é limitado a elas. Deus pode usar a sua não capacidade, Deus pode usar a sua falta de recursos, e Deus pode usar uma condição desfavorável para a glória ser dada a Ele. A questão é o coração. Um coração que obedece e um coração que não obedece. Feche seus olhos no salmo do seu coração. Nós vamos cantar. Enquanto nós cantamos, mais do que você cantar a letra da música, reflita com o Senhor no seu coração. Fala, Pai, eu tenho confiado mais nos meus recursos, e por conta dos meus recursos eu estou tomando decisão porque eu tenho recurso, ou eu estou tomando decisão porque eu não tenho recurso. Eu estou tomando decisão baseado na minha capacidade, ou eu estou tomando decisões de medo baseado na minha não capacidade. Faça essa oração, deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração, e nós vamos encerrar hoje.